Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Neste 16º domingo do tempo comum, do ano B do ciclo litúrgico, a Igreja nos propõe refletirmos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. A passagem é a seguinte: Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte, para algum lugar deserto, e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. No final de semana passado, vimos como Jesus escolheu os 12 apóstolos e enviou-os 2 a 2 a proclamar o reino de Deus, pregando, expulsando demônios, ungindo e curando doentes. Voltando dessa missão apostólica inicial, os apóstolos relatam a Jesus o que se passou e ele os convida para virem e descansarem um pouco. Esse aspecto é bem significativo, porque mostra a humanidade de Jesus e dos apóstolos. Estão engajados na obra missionária, proclamando a vinda do reino de Deus. Contudo, também precisam de descanso, para serem renovados em corpo, mente e espírito, e assim continuarem a pregar, a ensinar, a curar. A resposta das multidões à proclamação que fizeram os apóstolos do Evangelho foi segui-los, cercá-los, pois ficavam extasiadas as pessoas com a pregação e os milagres e curas por eles operados. Assim, os apóstolos não têm tempo nem mesmo para conseguir comida e alimentar-se. E Jesus quer cuidar disso. Outro aspecto importante é este de como a pregação da Boa Nova entusiasmava as pessoas, de tal modo que queriam estar com os apóstolos, não queriam deixá-los. E de outro lado, vemos que os apóstolos se tornam conhecidos mesmo durante o ministério público de Jesus. A missão apostólica dos 12 não começa somente depois da ressurreição. Jesus já está treinando os apóstolos durante a sua vida e lhes dando as diretrizes da evangelização. Então, vendo Jesus essa multidão que se junta a eles, multidão que quer ouvir o evangelho, que quer ser curada, ficar livre dos demônios, comove-se e tem compaixão dela. Não se aborrece, mas se compadece, porque, como diz, eram como ovelhas sem pastor. E essa é a ideia-chave desse evangelho, do 16º final de semana do tempo comum. E também a ideia que vai ligá-lo à leitura do Antigo Testamento e ao Salmo. O evangelista Marcos está aludindo a profecias do Antigo Testamento que descrevem a vinda do Messias, não apenas como a de um profeta que proclama a palavra de Deus, ou de um sacerdote que oferece um sacrifício perfeito, nem mesmo apenas como um rei que vai liderar o povo, mas também como um pastor que vai guardar, proteger e alimentar esse povo. Um pastor muito esperado durante séculos, o Messias. Pois bem, o que Jesus faz quando sente compaixão daquelas pessoas? Começa a ensinar-lhes muitas coisas. Começa a ensinar-lhes a verdade, porque sabe que estão famintas, com fome da boa nova, do anúncio do Evangelho. Ao contrário do que muitas vezes acontece hoje. Porque se você diz a alguém que quer lhe falar sobre o cristianismo, alguns pensarão que já sabem bastante e até acharão que você é uma pessoa chata. Muitas vezes, atualmente, as pessoas não vão percorrer grandes distâncias para ouvir o Evangelho. Há uma reação apática, de falta de interesse. Por quê? Qual é a diferença entre o Evangelho que os apóstolos pregavam
E o evangelho que está sendo pregado hoje? Certo é que sempre haverá pessoas que rejeitam a boa nova. Isso aconteceu com o próprio Cristo que foi crucificado. Aconteceu na sua cidade, Nazaré, em relação a ele. Mas talvez, se a resposta ao evangelho não é de entusiasmo, curiosidade, interesse, talvez a nossa pregação não esteja sendo tão autêntica como deveria. Fica esse ponto para a nossa reflexão. Mas prossigamos. Marcos descreve Jesus como o Messias pastor, mas também um mestre, um pastor que vai conduzir o povo à verdade. O que nos diz o Antigo Testamento a respeito disso neste final de semana? O texto da primeira leitura é do livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 1 a 6. Jeremias descreve os líderes, os sacerdotes de Israel, como maus pastores, pastores perversos, que estão desencaminhando o povo, que abusam do povo em vez de ensiná-lo e alimentá-lo, em vez de cuidar do rebanho que lhes foi confiado. Jeremias era um sacerdote no templo no século VI a.C., pouco antes da grande deportação das tribos do sul de Israel para a Babilônia. Deus o escolheu para denunciar aos líderes a maldade com que estavam agindo e chamá-los ao arrependimento. E adverte que, se isso não acontecer, o templo será destruído e o povo levado ao exílio. E isso o tornou um dos profetas mais detestados do Antigo Testamento pelas autoridades de sua época. Foi perseguido e, de acordo com a tradição judaica, martirizado, apedrejado até a morte. No seu capítulo 23, Jeremias profetiza contra esses pastores ímpios de Israel, dizendo assim: Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo de minha pastagem, oráculo do Senhor. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, sem dele vos ocupar. Eu, porém, reunirei o que restar das minhas ovelhas, espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que se hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenham receios nem temores, e já nenhuma delas se extravie. Oráculo do Senhor. Dias virão em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria e exercerá na terra o direito e a equidade. Sob seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado: Javé, nossa justiça. Jeremias refere, portanto, esses pastores que desencaminham o povo. Provavelmente, conforme as evidências que se tem do restante do seu livro, aponta para o sumo sacerdote e os anciãos no templo de Jerusalém. Diz que eles, em vez de agirem como pastores e guiarem os rebanhos para um pasto bom, providenciando-lhes água e alimento, conduzindo o povo à verdade e à adoração, não cuidaram do rebanho e ele se espalhou. De fato, já em 722 a.C., Israel fora exilado na Assíria, como resultado do pecado dos líderes da nação, que a dividiram em duas: Israel do norte e do sul. O primeiro reino com 10 tribos e o segundo com 2, Judá e Benjamim. Esses sacerdotes levaram os hebreus à idolatria e ao pecado após o reinado de Salomão, até que os assírios vieram e destruíram o reino do norte. O rebanho daquelas 10 tribos do norte foi dispersado entre as nações, os 4 ventos, como diz a Bíblia. Todavia, Jeremias afirma que o próprio Deus vai agir como verdadeiro pastor e vai reunir o restante de seu rebanho de todos os países para onde foram expulsos, tornando-os um rebanho fecundo. Essa profecia era conhecida como a profecia do retorno das tribos perdidas de Israel à terra prometida por obra de Deus. Jeremias usa a imagem do pastor. Se os líderes religiosos não podem ser bons pastores,
o próprio Deus virá e pastoreará o seu povo, reunirá as ovelhas dispersas e as trará de volta ao redil de todos os países onde as espalhou. Esta é uma pista concreta de que se trata do exílio assírio, porque, ao contrário do exílio babilônico, em que os judeus simplesmente foram para a Babilônia, o exílio assírio os espalhou entre as várias nações gentias das regiões circunvizinhas. Mas Jeremias afirma que Deus não atuará apenas como pastor, mas que estabelecerá novos pastores sobre o povo, para que as ovelhas não tenham mais medo nem se extraviem. Portanto, Jeremias está apontando para a missão dos próprios apóstolos, que o Evangelho de Marcos 6 estava narrando. Esse é mais um elo entre os dois textos, o do Antigo e o do Novo Testamento deste final de semana. Não somente Jesus, o pastor divino, o Messias, vem para reunir seu rebanho, mas também designará novos pastores, novos líderes religiosos que conduzirão o povo à verdade, ensinarão a retidão e a justiça, reunirão e atrairão o rebanho para Jesus. Vemos assim que a igreja nunca foi feita para ser apenas uma instituição em que somente Jesus agisse. Desde o início, Cristo estabelece o que podemos chamar de hierarquia de pastores, ou seja, os apóstolos, que vão compartilhar sua sagrada autoridade, vão governar e evangelizar, ensinar e curar. Jeremias descreve este novo sacerdócio. Assim como os pastores perversos do Antigo Testamento eram sacerdotes, também os novos bons pastores da nova aliança serão sacerdotes. Ainda no primeiro século, desde então, os judeus se perguntavam quando essa profecia se realizaria. E a resposta sempre foi: quando chegasse o Messias. Deus anunciara que estavam chegando os dias em que suscitaria de Davi um ramo justo, um broto justo, que reinaria com sabedoria e executaria a justiça e a retidão. Sempre que se vê a linguagem da descendência, da raiz, da posteridade de Davi nas profecias do Antigo Testamento, trata-se de uma referência a esse rei davídico prometido. É o ungido. Em hebraico se diz Mashiach, em grego Christos, ou seja, o Messias, o Salvador de Israel. Israel acreditava que, no tempo do Messias, Judá seria salvo e Israel iria habitar com segurança na terra. Muitas vezes, quando lemos hoje esse tipo de profecia do Antigo Testamento, pensamos que Israel e Judá são duas maneiras de falar sobre o povo judeu. Ocorre que após a divisão do reino de Israel em dois, em 922 a.C., o reino do norte e o reino do sul, sempre que se menciona Israel e Judá justapostos um ao outro, Israel é uma referência às 10 tribos do reino do norte e Judá é uma referência às 2 tribos do reino do sul. Os profetas, assim como Jeremias, Ezequiel e outros, deixam claro que Deus, no tempo do Messias, vai reunir os 2 reinos novamente, vai restaurá-los, salvando Judá e trazendo de volta Israel. E todos serão um só, com um só pastor. A ideia de um rebanho e um pastor é uma imagem para a restauração das 12 tribos de Israel sob um rei justo. Assim, Marcos está nos revelando que Cristo é o tão esperado pastor Messias e que as multidões que estão vindo para ouvir os apóstolos, ouvi-los pregar, são o rebanho disperso de Deus se reunindo mais uma vez. É por isso que, quando Jesus os vê, tem compaixão. Sente-se movido a ensinar-lhes a verdade, porque há séculos essas pessoas não têm bons pastores. Além disso, o evangelista também revela que, se Jesus é o pastor Messias, os apóstolos são os novos pastores, por ele designados, os novos sacerdotes deste novo Israel, desta nova aliança. Sabemos muito bem que Jesus escolheu 12 apóstolos, e há uma razão para isso. Qualquer judeu do primeiro século, vendo Jesus andando por Israel com os 12 apóstolos, compreenderia esse simbolismo.
10 das 12 tribos haviam sido espalhadas entre as nações. Com Jesus, são 12 de novo, que começarão a reunir o rebanho de Israel na terra, junto com todas as nações em que Israel fora dispersado. A profecia de Jeremias está se cumprindo em Marcos 6. A conversão das nações gentias é uma espécie de cumprimento da reunião das 10 tribos perdidas entre as nações pagãs, porque as linhagens hebraicas e gentias tinham se misturado. Já não se sabia bem quem era quem. Assim, para reunir os israelitas, era preciso trazer os gentios também. E Jesus ordenará isso naquilo que é chamado a Grande Comissão, quando manda os apóstolos, antes da sua ascensão: Ide e evangelizai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes tudo o que vos prescrevi. Unindo as duas passagens, do Antigo e do Novo Testamento, está o Salmo responsorial, que é o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No cristianismo primitivo, entendeu-se perfeitamente que neste salmo está presente a divindade do pastor, porque já o Antigo Testamento anunciava as palavras de Deus. Ele mesmo iria agir como pastor. Portanto, Jesus é o divino pastor. Além de Messias, é o próprio Deus vindo para reunir seu povo. Por outro lado, Deus protege e conforta o povo com seu bordão e seu cajado, que são duas coisas diferentes, embora às vezes possamos confundi-las. Em hebraico, o termo para bordão ou vara designa uma arma usada pelo pastor para espantar os predadores das ovelhas. É um instrumento pesado e rombudo de defesa. Já o cajado era usado para guiar as ovelhas, para arrancar azeitonas das abundantes oliveiras, para alimentar as ovelhas. Os dois elementos são parte do pastoreio divino de Deus. Podemos pensar aqui na guerra espiritual dos inimigos contra a Igreja de Cristo, que a defende e os destrói, e também no alimento espiritual para conduzir as ovelhas a águas refrescantes, alimentá-las e guiá-las. Além disso, Davi, no Salmo, descreve como Deus, o Senhor, Javé, prepara uma mesa para ele, dá-lhe o que ele precisa: óleo para ungir a cabeça, que é a mais correta tradução para perfume, vinho para beber, e que a bondade e a misericórdia de Deus trazem abundância para a sua vida. Tudo isso está no nível da interpretação literal do Salmo 23. Colocando esse salmo entre Jeremias 23 e Marcos 6, a Igreja também está nos convidando a pensar sobre como Cristo, o Divino Pastor, cumpre essa profecia. Como Cristo conduz suas ovelhas e as alimenta, protege-as, ensinando-as, revelando-lhes a verdade, afastando-as do erro. E ainda, literalmente, libertando-as de Satanás e das forças do mal no mundo. Finalmente, Cristo alimenta suas ovelhas com o dom de si mesmo na Eucaristia. Este salmo sempre foi lido na história da Igreja como uma espécie de profecia dos sacramentos, e da Eucaristia particularmente. Neste sentido, Santo Ambrósio, no século IV, em seu livro Sobre os Sacramentos, diz o seguinte: quantas vezes você ouviu o Salmo 23 e não o compreendeu? Veja como ele se aplica aos sacramentos celestiais. Quer dizer, quando rezamos o Salmo 23,
mencionamos o Senhor preparando uma mesa para Davi, não nos referimos apenas a alimentos terrenos. Acima de tudo, falamos sobre a mesa da Eucaristia, a mesa do Senhor. E Eusébio de Cesareia, que também viveu no século IV, mas no seu início, disse algo semelhante. Recebemos esse memorial do corpo e do sangue de Cristo que celebramos em uma mesa, de acordo com a lei da nova aliança, e somos de novo ensinados pelo profeta Davi a proclamar: preparaste uma mesa diante de mim. Nesse trecho do Salmo estão prefigurados a crisma e o santo sacrifício do Senhor. Falando-se da Eucaristia, o cálice transborda do sangue de Cristo. Falando-se da crisma ou confirmação, que se faz com a unção do óleo, lembremos que Davi se diz ungido com óleo. Através desses sacramentos, Cristo nos dá a força para proclamar o Evangelho, como deu aos apóstolos e Marcos narra no Evangelho de hoje. Nos alimenta agora com seu corpo e sangue, sua alma e divindade. Por último, vimos que, no começo do Evangelho desse final de semana, Jesus, reconhecendo que os apóstolos, primeiros ministros da nova aliança, precisam não só se engajar no ministério, mas também descansar, precisam de tempo para renovar o espírito, chamou-os à parte. Isso vale também hoje. Todo aquele que quer evangelizar necessita de pausas, de repousos na missão. O venerável Beda, um dos últimos pais da igreja primitiva, escrevendo na Inglaterra sobre esse evangelho, afirmou: pessoas das quais a palavra de fé e o ministério de salvação são exigidos em tempo e fora de tempo, tenham um incentivo para meditar nas coisas celestiais, para que não venham a contradizer o que ensinam com o que fazem. Ou seja, é preciso evitar cair em um ativismo. Somente pregar, ensinar e pregar, sempre envolvidos em algum tipo de atividade para, entre aspas, não perder tempo. Não, é necessário parar para descansar e também para meditar, contemplar, rezar. É o que ensina o próprio Senhor ao chamar os apóstolos a descansarem, afastando-os desse perigo, esse perigo do ativismo. Ensina-lhes com a sua própria ação, com o seu convite, que devem se retirar para um lugar solitário, afastar-se um pouco das multidões. Hoje diríamos para um sacerdote que ele precisa se afastar um pouco da paróquia, um dia por semana, alguma vez no ano para fazer um retiro, ou uma atividade de lazer. Precisa ter um descanso saudável e santo, que envolve oração e meditação sobre os mistérios de Deus, para que, ao voltar a evangelizar, não seja um pregador vazio, que ensina e não faz. É preciso viver e contemplar. Essa é uma advertência salutar, não só para os sacerdotes, mas para todos aqueles que estão engajados em qualquer tipo de ministério na igreja. Parar, voltar-se para Deus, conversar com Jesus, beber da fonte. E então ir ao mundo, ser igreja em saída, buscar os outros, buscar evangelizar. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.